9 linhagens estelares que você precisa conhecer. Olá, meu nome é Stella, e nesse vídeo vamos falar sobre algumas das linhagens com as quais tivemos contato dentro do projeto de Despertamento das Sementes Estelares, coordenado pela Tríplice Aliança, a partir de Telos. É importante dizer que o objetivo aqui não é bater o martelo sobre um assunto do qual humanos não têm a menor capacidade de compreender nem 5%. Nem a história de nosso próprio planeta conhecemos, que dirá assumir que um contatado tenha condições. E, principalmente, que utilidade haveria nisso, de revelar toda a história de uma nação extraterrestre e estabelecer um cânon, como se o universo fosse uma sequência de fanfics ao estilo Star Wars. O que é compartilhado conosco é com o objetivo de servir de aprendizado e para gerar identificação, não sectarismo ou idolatria. Esclarecido isto, vamos começar com uma fascinante civilização conhecida por nós como Aldebaran. Aldebaran tem um histórico único em sua formação, tendo sido a civilização que construiu sua realidade a partir de conhecimentos matemáticas sob uma ótica artística. Diferente de muitas outras linhagens que dominam a matemática científica, Aldebaran absorveu e aperfeiçoou uma visão mais próxima da música e das proporções régias, criando seu mundo como uma obra de arte viva. Profundamente musicais e com grandes capacidades de comunicação sinestésica, seu povo possui temperamento delicado, criativo e talentoso. Aldebaran enfrentou problemas como muitas outras nações estelares e solicitou auxílio para sua continuidade. Porém, foi um desafio encontrar uma forma de auxiliar os Aldebarani sem interferir ou comprometer seu estilo de vida único. Por fim, estabeleceu-se uma aliança com sobreviventes de Sirius Alpha, pela similaridade de seus históricos, envolvendo hibridizações com seres de ordem dévica. Muitas sementes estelares que possuem afinidade com seres de Aldebaran se identificam com práticas espirituais que trabalham diretamente com as energias da natureza, como a Umbanda, a Wicca e o druidismo. Orion. Muito se comenta sobre as guerras de Orion, porém nem tudo que é divulgado corresponde à realidade dessa civilização. Em questão de configuração biopsíquica e antiguidade de sua civilização, se equipara a Sírios, considerando-se nações irmãs, entre as quais sempre houve um gigantesco intercâmbio de almas. Muitos sirianos que desenvolviam projetos que eram também do interesse oriano trabalharam nas Três Marias e vice-versa. Após os graves problemas com ataques externos e internos, o governo centralizou-se e passou a atuar com mão de ferro na reconstrução pós-guerra e principalmente no controle da população, uma vez que toda civilização experiente sabe que o mal somente se infiltra com a conivência do povo. Isso gerou um comportamento disciplinado, de autorresponsabilidade e comprometimento com a integridade individual e coletiva nos orianos. Durante esse período, inclusive, Orion fechou suas fronteiras, e muitos sirianos que pretendiam migrar para lá tiveram somente a terra como opção, o que ocasionou uma imigração siriana maciça aqui. Como se vê, não dá para falar de Orion sem falar de Sírios, pois muito da história de um interfere na do outro. Uma curiosidade é que Orion teve a tutela prévia do planeta Terra, antes de outras civilizações aqui chegarem. Nas minhas lembranças dessa civilização, destacam-se edifícios extremamente altos, paisagens desérticas, cidades-oásis e uma região central que lembra um pouco fotos de Dubai que vemos na internet. Marte. Sempre foi considerado o planeta mais viável para a vida fora da Terra, não apenas por sua proximidade, mas pelos filmes de Hollywood, por conta de um livro psicografado e por causa de um garoto russo chamado Boriska, que alegava ter vindo de lá e, em tenra idade, contava sobre suas lembranças. Para falar de Marte na ótica da Tríplice Aliança, que é a passada por nossos mentores,
precisamos primeiramente entrar no assunto dimensões. Segundo explicado pela TA, existem vias de possibilidades de experimentação, ou caminhos de vida, que podem existir em diferentes níveis de realidade, separados por frequências de densidade distintas. Em alguns planetas, essas frequências podem ocorrer de forma concomitante e, em outros, existir em somente um nível. Essas possibilidades estão sendo denominadas aqui como dimensões, tanto por contatados como por espiritualistas. E eu mesma uso essa nomenclatura por uma questão de facilidade de comunicação. Porém, desde o início do meu contato com os seres de Telos, eles deixaram claro que essa compreensão era equivocada, que não são, na realidade, dimensões, cientificamente falando. Fato é que a vida em Marte existe em um nível de realidade que conhecemos como 4D, desde há muito tempo. Esse nível, porém, não difere tanto do que conhecemos aqui, e é o mais comum para civilizações físicas, podendo inclusive manifestar aspectos negativos. Somente a partir de níveis de 5D, as escolhas de uma civilização estão livres dos conflitos da dualidade. Grande parte da população de Marte já migrou para outros mundos, e os que lá permanecem estão também preparando-se para as mudanças que ocorrerão em nosso sistema solar. Os marcianos possuem aspectos adâmicos, e são em diversos aspectos muito parecidos com terráqueos, sirianos e demais populações adâmicos do cosmo, tendo havido muitas visitas e intercâmbios de seu povo para estudos aqui. Júpiter é o gigante de nosso sistema solar, não só em termos de proporções, mas também em termos de avanço civilizatório. É importante ressaltar que nem todos os planetas têm vida, mesmo se levarmos em conta possibilidades de existir em outros níveis dimensionais. A confusão existe porque não há clareza entre vida material, vida espiritual. O espírito desvinculado da matéria, ou seja, não encarnado, não vinculado a um corpo físico, pode estar em qualquer lugar, ir a qualquer ponto do universo, em que sua consciência seja capaz de conectar-se. Um ser que está manifestado em uma forma física, seja em que nível dimensional for, precisa de condições ambientais que suportem essa manifestação. Infelizmente, muitas pessoas ainda tratam vida extraterrestre como vida espiritual e confundem irmãos de luz com seres interdimensionais, o que compromete o entendimento avançado dessas questões. Em Júpiter, temos os estágios de vida mais avançados de nosso sistema, mas para ir lá é preciso ter permissão expressa. O planeta não recebe visitantes nem em corpo astral, sem acompanhamento de alguém que o tutele, sendo restrito a seus habitantes assuntos da Confederação e questões que lidem com projetos de alto impacto consciencial nas coletividades manifestadas neste sistema solar. Uma curiosidade é que há vida nas luas do planeta, Io e Ganymede. Antares possui civilização adâmica de origem liriana. Conforme explicamos aos nossos alunos da escola Telos do Sul, Vega de Lira é uma constelação-chave para muitas civilizações, e para os antarianos principalmente. Nunca é demais ressaltar que os nomes pelos quais denominamos uma nação estelar não é o nome pelo qual eles denominam a si mesmos, assim como nosso mapa do céu não corresponde ao de outros locais, uma vez que todas as constelações são uma ilusão de ótica. Contudo, algumas civilizações se referem aos nomes que temos em nosso banco de dados para referir seu local de origem. A Confederação possui instalações nesse planeta. Ação essa tomada por questões estratégicas que vieram a beneficiar o povo de Antares. Pleiades. A constelação das Pleiades faz referência às 7 estrelas irmãs musas, da mitologia grega sendo a mais famosa. Alcione, normalmente citada nas meditações como o Sol de Alcione, de onde energias de alta potência começaram a banhar o planeta Terra a partir de 1987, na chamada Convergência Harmônica, data em que iniciaram oficialmente os projetos de preparação da humanidade
para o despertamento maciço das sementes estelares. Empolgante, não é mesmo? Dito isto, agora cabem os vários poréns. Sendo talvez a linhagem extraterrestre mais popular, por conta de contatados famosos, como Billy Meier e George Adamski, ela povoou o imaginário popular como a representação básica do extraterrestre, de aparência nórdica, altos louros, interessados no bem do planeta trazendo mensagens pacifistas. Assim como a figura de Ashtar Sheran foi banalizada por muita gente que se disse canalizador sem ser do mesmo mal, padeceram os pleiadianos, que foram confundidos com seres de Lyra Sirius Telos Alpha Centauri e muitos outros lugares onde a civilização também apresenta forma adâmica. Some-se a isso o fato de que muitas linhagens estão estacionadas conduzindo a transição planetária a partir das proximidades de Alcione, por ser este um local estratégico para a Confederação, sem que sua origem seja de fato pleiadiana, porém foram confundidos com nativos daquela constelação. Muitos seres que mantêm contato com humanos não têm sequer endereço em nosso universo astronômico conhecido. Então, na maioria das vezes, a semente ansiosa por uma identificação se apressa a denominar como pleiadiana a origem do seu contato. Daí a origem de muitos equívocos. Ser contatado não basta. Requer preparo, estudo e acesso a informações corretas, para não ser vítima de transes autoinduzidos e processos psíquicos que simulam um contato real sem que o seja de fato. É preciso lidar com essas questões com muita parcimônia. Ter potencial não significa estar pronto. Passamos por testes e treinamentos para estarmos aptos a trabalhar com esses seres. 2 curiosidades. 1. A marca japonesa Subaru significa Pleiades. 2. O primeiro caboclo, 7 estrelas é de lá Alpha Centauro, uma linhagem que atua intensamente na Terra há muito tempo e cujo contato gerou frutos muito interessantes. A constelação de Alpha Centauro é a mais próxima do nosso sistema solar, e vários contatados, ao longo das últimas décadas, disseram ter recebido a informação de que esses seres viriam especificamente de Próxima Centauri. Aqueles que têm contato com eles frequentemente são levados a bordo de naves, seja fisicamente ou em corpo astral. E existe uma abundância de avistamentos, relatos e registros fotográficos de suas naves. O caso mais famoso relacionado a eles inicia com jovens peruanos, nos irmãos Sisto e Charlie, hoje Verônica Paz Wells, que vivenciaram contatos em massa e cujas experiências originaram a conhecida Missão Rama, ou Ramá. Na época, os contatos iniciaram em 1974. O jornalista J. J. Benítez investigou a história e posteriormente escreveu o best-seller Operação Cavalo de Troia. Carlos Charlie Verônica Paz Wells escreveu um dos mais instigantes e reveladores livros sobre a missão desses seres no cosmo, semeadores de vidas. Até hoje, uma leitura que recomendamos aos alunos da Escola Telos do Sul. Sisto Paz manteve grupos na América Latina e ao redor do mundo, promovendo muito das noções que se tem hoje com relação ao preparo de pessoas para o contato com esses seres através de meditações, porém com bastante influência, dentro do conteúdo divulgado de visões religiosas popularmente difundidas entre as correntes espiritualistas mais conhecidas. Muito antes dos eventos coletivos presenciais no Peru, entre 1954 e 63, a sul-africana Elizabeth Clarer teve contatos com um ser de Alpha Centauri, fotografou naves e escreveu um livro relatando suas experiências, várias com testemunhos, sobre seu contato com um ser com o qual ele teve inclusive um filho. O mais interessante da história de Clarer é que em vários momentos podemos perceber que ela era um deles, encarnada aqui para um propósito, assim como aprendemos com o processo de imersão, explicado a nós pelos telosianos. Com certeza vale a pena conhecer ambos os livros. Arcturus é uma das origens de seres que se tornaram bastante populares nos últimos anos.
São frequentemente referidos como seres altos de pele azulada, sem cabelos. Se destacam nos trabalhos de cura, utilizando muito a geometria sagrada em suas tecnologias, sendo uma das linhagens com as quais a TA, Tríplice Aliança Sirius-Orion-Pleiades, trabalha no despertamento das sementes estelares. Nomeamos o segundo ano da Escola Telos do Sul. Em homenagem a eles, Viviane Chauvet é uma embaixadora arcturiana na Terra e considera o seu trabalho a melhor referência sobre esses seres. Contudo, é importante diferenciar que nem sempre um nome tem uma única designação. Assim como existe manga-fruta e manga de camisa, existe também um conglomerado de seres que se identificam como arcturianos, sem contudo terem essa aparência alienígena, e nem virem da estrela Arcturus necessariamente, e sim porque se identificam com ideais arcturianos, tendo encarnado aqui na Terra na época das lendas avalonianas. Esses seres, em sua maioria, estão ligados a trabalhos interdimensionais e espirituais, possuem origem estelar, mas assim como os intraterrenos, não vêm de outro planeta para nos auxiliar, pois sua residência energética e missão está vinculada ao planeta Terra no momento. Esses são diferenciais que aprendemos em nossos contatos com guias e mestres, e não copiando e colando conteúdo do Google. E por último, Sirius, a minha casa original. A estrela mais brilhante do céu é lar de mistérios e magias, e muitos livros poderiam ser escritos sobre as civilizações que ali se desenvolveram. Quando eu concluí meu processo de despertamento em 2015, quase não se achava material sobre sirianos, só se falava sobre pleiadianos, a linhagem mais pop que existe. E o que havia não ressoava em nada com o que eu e outros sirianos estávamos lembrando com auxílio da família estelar e dos extraterrestres. E nesse ponto quero fazer essa ressalva importante. Lembrar é muito diferente de acessar. A maior parte do que se vê na internet é de influenciadores que fazem uma meditação e dizem que acessaram tal e tal informação, muitas vezes influenciados por livros de terceiros. A pessoa não sabe realmente do que está falando. Ela cocria uma narrativa e propaga. E quem busca informações e nada acessa por si mesmo, segue o cânon. Eu sempre tive memórias de outros lugares, e não só de Sirius. Mas nessa fase, eu recebi tutoria intensa dos telosianos sirianos e pleiadianos para conseguir romper o véu de Maia e me recordar de como as coisas eram enquanto me ditavam os livros, cartas da intraterra e dentro de uma nave interdimensional. Esse processo não foi leve. Eu precisei de auxílio muitas vezes, porque perdia a noção de tempo e de espaço. Eu voltava ao avatar siriano, telosiano, e tinha dificuldade de retornar à Terra de 2015. Isso não é uma expressão apenas, é um fato real. Não falo sobre Sirius porque acessei X coisa numa sessão de barra de access. Falo porque, por mais de um ano, eu e outros sirianos comprovados passamos noites e finais de semana recontando as histórias de Sirius Alpha e de Sirius Delta. Escrevi um livro sobre Sirius C, ditado por patriarcas sirianos que posteriormente encarnaram como indígenas americanos. Por isso me entristece, e outras vezes também enfurece, ver pessoas falando absurdos sobre um lugar sobre o qual não tem lugar de fala. Propagam mentiras e, assim, impedem a verdade de ser conhecida. Sirius provavelmente não é como você imagina. Vestígios de Sirius Alpha existem aqui na Terra em muitos povos, especialmente entre os celtas e os japoneses. Sirius Delta, que é uma civilização totalmente diferente, e teve vários problemas internos, se repete hoje aqui, especialmente no Reino Unido, Errua, Rússia. Sirius Alpha foi um mundo que, apesar de possuir tecnologia, se destacava muito mais pela filosofia e tradições, incluindo o que para nós pareceria magia, bem parecido com o mundo dos elfos, em O Senhor dos Anéis.
Por isso falam que Tolkien era uma alma siriana. Sirius Alpha foi destruída, completamente há éons. E até hoje tem gente dizendo que diz estar trazendo informações frescas de lá, o que é absolutamente impossível. Quem fala isso não somente não concluiu seu despertamento, como comete crime de propagar falsas informações. A Confederação tá olhando para essa gente sim, e um dia o troco vem. É justamente por Sirius Alpha ter sido destruída num ataque reptiliano que muitas almas sirianas foram remanejadas para a Terra, quando Orion não pode receber todas. Tem também quem veja flashes dessa batalha e ache que está ocorrendo agora, quando já se encerrou há milênios. Ah, Stella, e os mentores deixam a pessoa falar asneira? Deixam sim, se ela der o passo maior que a perna e não for humilde para perguntar se o que viu é real ou não, deve divulgar ou não. A vergonha passará no débito, no crédito e também por aproximação. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este.